Agora, então, falando mais em estudos, então a gente anotou aqui duas coisinhas interessantes para vocês. Parecer atual de cientistas aqui, ó, pessoal. Em 2014, um importante estudo realizado por neurocientistas dentro do Centro Médico da Universidade da Colômbia, que foi publicado na revista científica Neuron, trouxe uma luz, uma nova perspectiva quanto o funcionamento do cérebro do autista quanto a como é. Essa pesquisa, pessoal, demonstrou que as crianças com TEA possuíam excesso de sinapses, que a gente falou ali antes, né? As conexões entre as células cerebrais e que, segundo o artigo, ocorreria devido a uma ineficiência no processo de poda neural. Deixa eu passar aqui para baixo. Durante o processo do desenvolvimento cerebral. Então, está tendo aí uma questão de estudo sobre esse período aí. Devido a esse fato, poderiam ocorrer os déficits neurológicos comuns no TEA. Com base nesse achado, pessoal, os cientistas relataram que pode ser possível futuramente haver um tratamento que restaure e normalize a atividade da poda sináptica. Olha que interessante. Podendo controlar ou reduzir os comportamentos que encontramos nos indivíduos que estão no espectro. Top, pessoal. Muito estudo sobre isso. Então, assim, se vocês quiserem saber mais informações sobre esses estudos, tem a Fabielle Russo, do Neuroconecta, e também tem o Alisson Motri, duas pessoas aí que nos enchem de orgulho, né, que são brasileiros e que estão estudando muito e avançaram muito nos estudos, tanto os dois, ele no mini cérebro e ela com aquela questão da fada do dente, né, Dani? Sim, do astrócitos, né? Os astrócitos, exatamente. A Dani agora vai falar um pouquinho para vocês sobre os astrócitos. Isso. Astrócitos. Dessa vez, os pesquisadores foram além da análise da atividade dos neurônios. Então, dessa vez, ai, como que é o nome dela, amiga? Fabienne Russo. Ela que é a pesquisadora, também é brasileira, né? Verificaram que tem outro importante grupo de células dentro lá do cérebro que chama astrócitos, tá? Possui um papel fundamental no funcionamento do sistema neural, sendo uma peça-chave para compreender o mecanismo do espectro. Assim, pode contribuir com o aperfeiçoamento do tratamento para o distúrbio de maneira personalizada. Essa palavra é mágica. Maneira personalizada. Porque a gente sabe que nenhum autista é igual. Então, eles estão descobrindo isso e eles querem colocar, assim, a cura, o aperfeiçoamento ali, personalizado, ou seja, bem individual, né? Isso é muito legal. E essas células, que são chamadas astrócitos, são células responsáveis por sustentar e nutrir os neurônios, porque eles descobriram que é como se fossem uns fiozinhos desencapados ali, que não estão... Exatamente. É uma ligação, pessoal, a grosso modo falando. Eu vi essa matéria, acho que até na Globo, Dani. Sim. Desse estudo. Fantástico. Esses tempos meu, né? E a grosso modo explicando, é como se fosse um fio que liga, né, neurônios um ao outro. E aí, esse fio chamado astrócito é que está meio desencapado aí no TEA, pessoal. Exato. Mas isso é bom, porque já sabem aonde, então esse estudo está super avançando. Exatamente. Aí ela mesma ela diz que, com isso, eles perceberam que não deve se focar apenas em testar drogas direcionadas para tratar os neurônios. Eles estão desenvolvendo drogas especializadas para estudar os astrócitos. Então, não é só... Essa conexão. Porque eles têm um estudo amplo. Só que esse é mais centralizado ali nos astrócitos. Porque, de repente, aí que está a chave, né? Tem que achar... Claro, isso faça toda a diferença. Com certeza. Tem muita esperança, né? A gente não pode ficar assim. As matérias dela, eu acho a Fabielle Russo demais. O site dela é o Neuroconecta, tá, gente? É muito bom o site dela. Muito, muito bom. Neuroconecta. Facebook, tudo é muito, muito bom mesmo. Ela tem curso também, ela faz curso também. Ela vende cursos também no Neuroconecta. Muito bom. Dá cursos também. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Falou palavras dos planetas. Davi, agora com 2, está começando a repetir algumas palavras e ficando mais esperto. Ficava muito desligado antes. Amei. Obrigado, meninas. Vocês são demais. Adorando o tema. Vocês duas arrasam.
Ah, e é difícil que até a gente quer que tu faça stories e conte tudo sobre esse teu TCC amanhã de neuroplasticidade, que tu traga pra gente essa história de segunda poda também, por favor, amiga. Então, assim, pessoal, os autistas têm capacidade de aprender. Né? Nosso maior desafio como mãe e pais é entender como funciona o cérebro do nosso filho, lembrando aquilo que a gente falou lá no início, que cada cérebro é único. A gente precisa nos atentar, observar muitos detalhes, descobrir como ele processa melhor as informações. Então, a gente vai se fazer algumas perguntas aí, a gente vai observar como que o nosso filho aprende. Será que ele é visual, visualmente ele absorve mais as coisas? Será que no verbal, quando a gente fala, ele está conseguindo internalizar, compreender? Será que ele tem sensibilidades sensoriais? Eu preciso melhorar isso? Será que ele é pouco sensível? Ele é hipossensível, né? Tudo isso a gente precisa saber, entender, para a gente achar mecanismos aí para estar estimulando e fazendo essas sinapses aí. É fato que precisamos conhecer, então, o autista para poder ajudar da melhor forma. Nós, os terapeutas, a escola, eu falo assim, nós, mães, se vocês têm assistência de profissionais, melhor ainda, né? Mas todos têm que conhecer, nós temos que conhecer nossos filhos, né? Isso também é muito importante dizer que os profissionais que atendem os filhos de vocês têm que dar o feedback para vocês têm que saber, né? Não é possível que o profissional conheça mais, por exemplo, nossos filhos do que nós. As informações têm que ser trocadas, né? É isso que funciona, é um triângulo, né? A família, a terapia e as escolas. Dito isso, então, a Dani vai falar um pouquinho aí, então, da importância, né, amiga, do quê? O que seria importante, né? Pode não ser o nosso caso, mas é isso que a gente divulga. A gente precisa ter diagnóstico cada vez mais precoce, né, amiga? Isso é muito importante. A gente não pode cair. Assim, quando a gente perceber que tem uma mãe passando por essa dificuldade, nós, como mães, a gente tem que dar um jeitinho. Na verdade, a gente sabe que tem pessoas que não estão preparadas ainda, tem todo aquele lance da negação e tudo mais. Mas a gente tem que dar um jeitinho de ajudar essas mães também, porque a intervenção precoce ela é a chave para as crianças terem menos prejuízo. Então, a gente tem que começar. Tudo, né? O caminho é mais duro quando a gente demora em descobrir. Fica mais difícil. Que a gente não tem o que fazer, tem. Mas é muito mais fácil quando é precoce. Só que assim também, o que acontece aqui no Brasil, né, amiga? Não adianta só tu ir pagar uma consulta no neuro, então sair do SUS, procurar um especialista e descobrir, e tu não tem intervenção precoce. Não adianta tu ter um laudo em mão, ou melhor, tu nem recebeu o laudo, né? O teu filho tá lá com traços de TEA, suspeita de TEA, mas ele não é encaminhado para as intervenções precoces, então também não adianta. Então a gente não pode perder tempo nenhum. De vez em quando eu converso com umas mães no direct e elas falam assim para mim, meu filho tem 4 anos, né? Eu vejo, eu estou pesquisando, ele é autista, mas o médico ainda não quer fechar, acha que é muito cedo. Gente, eu fico para arrancar meus cabelos quando eu vejo isso. Vai esperar quando? A idade escolar para fechar? Então não existe tempo da criança. Não existe. Tá com atraso? Muitas vezes quando a gente se culpa assim, eu descobri com 2, com 3, com 4 que era autista. Para quem está aqui agora ouvindo isso, já passou por esse processo, né? A gente vai ajudar as novas mães. Mas a gente também não ia ficar muito longe. Eu vou dar o exemplo aqui do Diário do Raul. O menino tinha 6, 7 meses quando a mãe começou a desconfiar, mas ela teve diagnóstico só aos 2 anos, pessoal. E não dava encaminhamento para estimulação precoce. Ela fez um pouco em caso que ela podia. Claro que ajudou, mas não foi o ideal. Então, também não adianta a gente sacar, desconfiar, mas não ser validado lá no pediatra, no neuropediatra, ou não ser encaminhado para estimulação, ou sem o laudo não ganhar suporte nas escolas. Isso é ridículo. Né? Uma escola boa mesmo, pessoal, que tem um olhar mesmo individual para cada um, ela não vai se prender em um laudo. Ela vai perceber as dificuldades lá daquele bebezinho, daquela criança, e vai colocar, né, em prática, vai colocar um mediador, vai fazer um PEI ali, um plano individual, tudo, mudar todas essas realidades aqui. Bom, dito isso, vamos falar sobre os exemplos de esforços, amiga. Sim, sim. Por exemplo, assim, você quer falar já dos adolescentes já, ou a gente pode falar só daquela parte da alfabetização? Isso, fala da alfabetização, Alina. Então, a gente está... vamos deixar bem claro, a gente fala que
É muito importante a intervenção precoce, a gente descobrir cedo, mas a gente não pode desanimar, porque a gente falou, bateu nessa tecla, que o cérebro, ele é plástico. Então, toda a vida, a criança, o adulto, ele vai estar aprendendo. Por exemplo, a alfabetização. A gente consegue, as crianças se alfabetizam quando são crianças. Quando tem um adulto que ele resolve que ele quer aprender a ler e escrever, porque ele não teve essa oportunidade, ele também vai aprender. Ele vai lá no CBJ, ele vai fazer a escola dele e vai aprender. Só que a diferença é que está aí, que a gente precisa entender. Os dois vão aprender. Só que a pessoa mais velha, ela vai demorar um pouco mais. Os adultos demoram um pouco mais. Mesma coisa. A gente vai aprender inglês. Vai começar a estudar inglês agora. É verdade. As nossas filhas assistem ali, ó. Perfeito, amiga. Ver as crianças hoje em dia, porque na nossa época, quando é que a gente tinha inglês? No segundo grau, na escola, lá, The Books on the Table, né? Ninguém merece eles assistem desenho. Fazer um esforço enorme para aprender. Muito, muito. A cabeça fica mais dura, mas aprende. Então, quer dizer, todos podem, tá? Não adianta, mas eu vou desistir. Não vai jogar toalha, não, que vai aprender. Bom, a Pepita tá aí, por favor, comente. A gente colocou aqui que tem ali o Instagram que agora se chama, era Frank, antes agora é Diário de um Adolescente. A Pepita é mãe, então, de um adolescente, o Frank acho que tem 12 anos, né, amiga? 12. 12, não, acho né? que ele tem 13. Até tem mais, eu acho que ele tem 13, 14 anos. Ele foi diagnosticado com autismo severo, foi um diagnóstico tardio. Ele não teve, assim, todos os estímulos adequados, esses tratamentos, como hoje em dia a gente vê que tem, comportamental, intervenção intensiva, tudo isso. Mas ele é não verbal, mas a Pepita, com esse meio do caminho aí de redes sociais, de Instagram, começou a ver as coisas, começou a aprender muito, gente, com a vivência, com todo o amor infinito aí de mãe que tem, começou a fazer muita coisa de estimulação em casa, e é absurdamente notável os progressos que o Frank teve, né, Dani? Quem acompanha ele um pouco assim no Instagram, eles até tiraram o 2º lugar no Desafio Autismo, a gente fica emocionado de ver como ela é amorosa, como ele, assim, é também muito amoroso, querido, prestativo, como ele se empenha, pessoal, apesar de ter bastante prejuízo motor, várias questões, mesmo assim ele se supera muito. Ele tá muito bem também no que diz respeito, assim, a AVDs em casa, de autonomia, ela leva ele no mercado, para servir alimento, para mexer a panela, para fazer muitas coisas, passear com o cachorro. É lindo de ver, eu acho que ele é um exemplo claro pelo que ela relata de coisas que ele progrediu e já bem maior, não é uma criança pequena, de que o cérebro é maleável e que a neuroplasticidade existe sim uma vida toda. Além de muitos outros exemplos que a gente tem, né? Que a gente vê que os autistas continuam progredindo depois, né? A Mundo da Milena Blog esses tempos falou que a filha dela, que tem 16 anos, quando ela tinha 12, muitos especialistas disseram para ela que ela chegou num platô do desenvolvimento. Que tudo que eles tinham para ter ensinado, feito para ela, tinha sido feito e que ela não ia sair ali do lugar. Sendo que ela saiu daqui, acho que até nessa época ela morava aqui no sul, onde eu moro, e elas moram lá em Londres, e ela hoje aprendeu outro idioma, tá? Porque ela fala inglês já super bem. Então, como assim? Cadê a história do platô? Cadê o não vai desenvolver, entendeu? Ela está dando a prova, ela também está desenvolvendo essas habilidades de se vestir, coisas difíceis, como abotoar a camisa do uniforme, mas ela também tem um estímulo muito intenso para ter alcançado essas coisas também. Então, assim, é claro que a gente acredita, mas não é só nossa fé inabalável em Deus, nem oração que faz isso. Tem que estimular, pessoal, muito. Não dá para marcar bobeira, né, amiga? Amiga, a Angélica, ela tá pedindo para mim mandar o link. Eu já anotei aqui teu Instagram, depois eu vou te mandar, tá, Angélica? Ou mandem direct, pessoal, para Dani, que a Dani manda todos os links para vocês. Então fala oi. O que vocês querem. Isso, fala lá. Oi, eu quero o link que eu mando. Era novo diagnóstico, uma pessoa que comentou. É um absurdo, a Nanda Mello. Eu acompanho ele, muito amoroso. A Suzana falou do Frank. Eles são demais. Manda o link, por favor. Sim, o filho do Marcos Mion mesmo, perfeito. O Lucas Duarte trouxe mais um exemplo aí que todo mundo conhece.
Felizmente, o Marcos Mion resolveu, depois de anos, começar a expor o Romeu, o que foi muito bom, trouxe muita representatividade para os autistas, né? Começou a se quebrar aqueles estereótipos e a visão do autista que era só no seu mundo, que não é capaz de amar, que não tem carinho. Ele mesmo relatou que ele tinha dificuldades muito importantes, táteis, que era difícil o abraço para ele, mas o Marcos Mion não aceitou isso. Ele disse, não, eu preciso abraçar meu filho, eu vou conseguir. Ele foi insistindo, o menino é um super beijoqueiro, abraçador, carinhoso. Vejam como ele fez novas sinapses, e vejam também como a questão da integração sensorial, que a gente ainda falou ali antes da Amanda Vilela, como é possível fazer dessensibilização, mudar essas coisas, né, gente? E ele aprendeu e evoluiu muito, e continua evoluindo muito. Hoje em dia o Romeu faz dança, ele também tinha muito apresentação na escola. Essas danças tipo de salão, coisas fantásticas, pessoal. Suzana Coelho disse, meu marido fez segundo grau depois de adulto, aprendeu a dirigir com 30 anos, diagnóstico de autismo aos 38. Super possível aprender, não aprendeu muito matemática, não teve jeito. Sim, algumas áreas às vezes é mais complicado, mas viram como outras também sempre tem o que fazer, né? Ótimo, obrigada. A do link, Lucas Watt botou uns olhinhos, ele demorou 10 anos para participar de uma apresentação de escola. Ainda falando do relato do Romeu. Outra pessoa que a gente falou aqui, então, além da Pepita lá, do Frank, do Romeu, nós temos o Marcos Petri, do Diário de um Autista. É um canal que já cresceu muito lá no YouTube, já tem 100 mil inscritos lá. Ele também nos orgulha muito, dá palestras, ele faz muita coisa. E quando ele era pequeno, ele teve o diagnóstico de TEA 7 anos, pessoal, tá? Porque eles acreditavam que ele tinha tido uma questão de oxigenação cerebral, que ele tinha um problema no cérebro e tal, mas ele nasceu com isso. Naquela época, gente, não tinha intervenções comportamentais, não tinha essas questões de hábito, pelo menos aqui no Brasil, né? Não tinha acesso ainda, nem se falava nisso. Estava lá nos Estados Unidos e ainda aquela ideia engessada do robotizar, da mesinha, lá naquela geração ainda que o ABA também evoluiu muito, a gente já está na terceira geração dele. Mas, enfim, essa família também fez um método que se chama Glendona, que seria contemplar as áreas todas do cérebro. Então, o Marcos Petri recebeu estímulos para o cérebro de tudo que é tipo, pessoal. O que a gente também fala ali dentro da questão da integração sensorial, das modulações, né, Dani? Tudo aquilo assim, ó, ele teve que sentir o que era quente, o que era frio. Teve coisas até muito difíceis que a mãe dele relata que teve que fazer, que nem pegar palitinhos e espetar regiões assim da pele dele, porque ele não sentia dor. Ele era muito hipo, né, Dani? Assim, ele não sentia nada. Era como se... Então, quando ele deu o primeiro uau dele, assim, que doeu, foi uma festa lá no dele. Olha, pessoal, a capacidade do cérebro, né? E olha a persistência também da família. A família dele trabalhava o dia todo e eles fizeram o turno inverso com o Marcos. Então, o Marcos dormia de dia e ele era estimulado de noite quando a família chegava em casa. 8 horas por dia de estímulos. 8 horas. E é por isso que ele está onde ele está. Na escola, não tinha nada. E mesmo assim, olha onde esse menino chegou, né? Esse rapaz, aliás, esse homem. Ele tem livros feitos já na cabeça dele, outros já escritos, autografados. É um super exemplo, né? Agora você imagina, se eles, naquela época, eles não tivessem tido esse acesso. Hoje em dia tem tanta gente que tem acesso, não tem condições, ou às vezes não sabe. O que acontece com esse indivíduo? Infelizmente, ele vai ficar lá, estereotipando no cantinho. Então, nossa, dá um dó, gente. Então, tudo tem jeito. É trabalhar, né? A chave da gente falar isso vem muito assim, ó, muito além do que as pesquisas dizem, o que os estudos falam. A idade da poda neural, a idade ideal do... Eu acho que uma coisa, assim, que é fundamental é a mãe principalmente, mas o pai, que dizer assim, ó, não, eu não aceito que nada vai ser possível, que nada vai mudar. Eu acredito sim no meu filho. Eu não vou desistir enquanto eu estiver viva, sabe? Eu vou à luta, vou estimular. Eu acho que essa ação é muito transformadora.
E ela não nos limita, que acho que é um recado também muito Não. importante final da gente dizer que mesmo que tenha os estudos e o que é mais certo, onde tem mais sinapses, mesmo assim, pessoal, muita gente já foi contra o que dizia os estudos, já foi contra o que um médico que desenganou e a história se traçou de uma forma diferente. Sempre, todo dia. Isso é para a vida de todo mundo, não é só para autismo. Todo dia, quando a gente acorda de manhã, a gente estando vivo, a gente tem uma página zeradinha em branco para a gente escrever. Para escrever todinha. A gente vai fazer o quê? O que eu vou traçar nesse dia? Eu quero que meu filho progrida, eu não vou desistir. Ontem não foi um dia legal. Tem dias que são mais difíceis, sim, mas hoje nós vamos tentar fazer isso que não deu certo, sabe? Pô, que nem eu. Eu fui na pracinha pela 20ª vez com a Alice, mas não, ela chora muito, ela não consegue nem ver o balanço. Mas eu não vou aceitar isso. Eu te acolho, filha, eu entendo que isso é difícil para ti, mas a gente vai vindo aos pouquinhos, nós vamos vir aos pouquinhos. Pessoal, a Alice de manhã senta para girar no balanço agora enlouquecidamente na minha casa, foram 2 anos de fobia. Na escola dela, tiraram até o balanço de perto, que tinha só um, porque é um berçário, porque ela não podia enxergar o balanço, que ela gritava, chorava e tentava tirar as crianças de cima do balanço, porque ela não queria ninguém nos balanços. E isso mudou. Então, vocês veem como é possível a gente fazer o que a gente falou ali dessas redes mais intensas. Mas para ser intenso, o que acontece? É difícil, mas a gente tem que nunca desistir, persistir e insistir. Exato. Tudo tem jeito, a gente não pode deixar passar. Não, pessoal, acho que então tá bom, né? a gente pode... Estimulador esses relatos, Angélica, mãe do Tutu, falou. A Alice maravilhosa, Lucas Luati falou. Obrigada. O Rafa, Dani, conta aí uma história do Rafa de alguma coisa que nunca aí que tu conseguiu. Deixa eu pensar aqui. O Rafa, deixa eu ver. Era a água. Ele gosta muito de água, mas ele não tinha coragem de escorregar em tobogã, de piscina, assim. E ele não, até hoje um pouco, ele ainda tem um pouco de temor disso. Ele não gosta de molhar a cabeça. Ele ama ficar na água, mas não gostava de molhar a cabeça. E foi devagarinho também. Foi aqui dentro de casa, jogando um pouco de água na mangueira mesmo em cima dele. Porque ele ia, aí ele gritava, porque dentro de uma piscina vai um monte de gente. E mesmo que é rasinho, as crianças fazem bagunça, né? E ele queria estar ali no meio, mas ele se desorganizava, né? Então a gente começou a pegar, assim, fiozinho de água mesmo e jogar, porque aqui é muito calor. E me dava dó dele. Falei, como que ele vai entrar na piscina e vai se molhar a cabeça? E hoje em dia já não tem esse problema. Tem outras questões assim, mas agora que me recordo mais é isso. Porque ele sofria, porque ele gostava. A sensibilidade também que a gente tem que ter. Muita. Só que tem que ser muito devagar. Quando a gente percebe que uma coisa a gente não vai aceitar, não quer dizer que a gente não reconhece a dificuldade e os leões ali vão matar e enfrentar para superar aquele obstáculo. Isso também é muito importante, né? Que a gente tem que ter o respeito, tem que ter aquele olhar empático de entender que para eles às vezes é super difícil uma determinada coisa, mas não desistir. Não. E saber vibrar ali esses pequenos avanços, porque eles vão estar sempre, né? Reforçar o que eles estão conseguindo, né? Comemorar, parabéns, você conseguiu nunca desistir de sempre estar comemorando, sempre estar mostrando para ele que é legal, parabéns, você consegue, você vai conseguir, você vai chegar lá. Sempre sendo positiva, né, amiga? Sempre. Eu acho muito bom aqui o comentário que a Fábio Psico falou. Gente, isso que pensa a geração ABA, intervenção precoce TO, como é atualmente aqui no Brasil, está acontecendo com nossas crianças. Não temos exemplos aqui no Brasil ainda dos nossos adultos. É verdade. Olha, a Karina Gomes Couto, que está aqui agora, por exemplo, tem o filho dela, o Saulo, que é autista severo, que a gente fez várias ações pela internet para auxiliar eles a terem tratamento, porque ele não tinha, ele foi totalmente negligenciado. Ficava lá na PAI depositado, ninguém fazia nada e ele se comprometeu bastante, comportamentos disruptivos, agressivos e tal. E agora foi montado um programa para ele como adulto. E agora está surgindo os voluntários, vai começar as terapias lá na casa dele. E a mãe dele nunca perdeu a fé. E lá na casa dela, e lá na cidade dela, todo mundo tratou ela como louca. Inclusive familiares, dizendo que ela era louca, que ela tinha que internar o filho. E não é verdade, porque a gente vê daí os vídeos dele nas aulas de ecoterapia, na natação, gente.
um menino que não podia botar o pé na água dentro da piscina se divertindo, sabe? É possível, sempre é possível, mas infelizmente ainda é muito escasso e também a formação de novos profissionais também está vindo atendendo os pequenos. Porque Exato. venhamos e viemos. É muito mais fácil tu atender uma criança pequena. É muito mais fácil tu também obter resultado numa criança pequena. E eu não estou aqui falando mal de profissionais de jeito maneiro, mas a gente vai precisar, a gente precisa que tenha uma formação também de profissionais, de equipes e locais, onde também atendam, porque agora a gente descobriu e tem acesso a isso, mas como assim os adultos não vão ter, né? Eles têm que ter, pode mudar muita coisa ainda, nunca é tarde, né? Então também não é, isso também eu acho bem complicado, eu bato muito nessa tecla, porque como assim agora a gente vai estar olhando só os pequenininhos e acabou? Porque, gente, nossos pequenos também vão crescer daqui a uns dias, vocês vão ter dessa forma os nossos filhos. A gente precisa que tenha terapia comportamental, tudo isso também para eles na fase adulta, na fase adolescente. Para né? todos, Vai ser difícil, sim, mas tem que ter também. Eu estou torcendo muito para que surja esse mercado também, tem que ter também. Porque para criança tá assim. Muito caro ainda, né, amiga? Na verdade, tem aquela mercadante, como é que é o nome dela, amiga? Não me recordo. Da onde? Nossa, ela é super famosa em modelos de intervenção, assim, para maiores. É tipo mercadante o sobrenome dela agora, me fugiu. Eu também. Fugiu o nome, mas já tem. Só que assim é caríssimo, caríssimo. Não, com certeza. De R$3.000 por família para ela fazer um plano e mandar fazer via online lá para alguém ainda aplicar. E aí, cadê o aplicador nas cidades? Então, tem que crescer muito mais, né, profissionais capacitados nisso. E a gente tem que defender também, né, ser aí solidário, que a gente não é uma fatia no autismo, nós somos todos. Não é só os pequenos, né? A gente tem que olhar por todos. Caramba, né? Tá surgindo as coisas, tem que ter para eles. Por isso que também no autismo teve, né, como desafiadora a Tatá lá mostrando, né, o autismo adulto, né? Tudo isso. Tem que ter representatividade. Mariana é assim, ama a água, mas não mergulha na natação, nem pula 2 anos de natação, mas não desistimos. Desistir não está nos nossos planos. Amo ver as atividades no quintal do Rafa, Lucas Duarte falou, eu também. Minha filha também não gosta de água na cabeça. Qual a dica que você me dá na hora de lavar? Olha, eu aqui, a Alicinha, não tinha problema com água. Esses dias ela começou a mostrar já um problema, assim, no chuveiro. Para vocês verem que o perfil muda também, nada é ganho, assim, sempre. Se a gente tem que estar cuidando. Aí o que eu peguei foi um regador de brinquedo. Comecei o regador molhar os bonequinhos. E aí eu comecei 1, 2, e daí eu comecei a dar essa previsão para ela de 3 regadores. E olha, eles fecham o olho, vão botar a mão na cabeça 3. E daí eu fico virar naquele regador, eu já jogo um monte ali, porque tem que sair toda a espuma dali. Mas isso de dar previsão para ela foi uma estratégia bem legal. Aviso que eu vou molhar e eu falo, né? Vamos contar. Contar para tudo funciona aqui. Para passar óleo no Rafael, eu conto, ó, vou contar até 10. Tudo que eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, aí ele já sabe. Então, ele gosta de número, a gente usa, né? Também nesse caso. Para isso. Né? E trazendo isso. Pessoal, eu li todos os comentários, né? Algumas outras pessoas entrando agora aqui na live. As lives vão ficar salvas, então, né? O assunto era neuroplasticidade cerebral, poda neural. Nossa mensagem final, então, para vocês é isso, de não desacreditar. O cérebro tem capacidade infinita, todos os cérebros, cada cérebro é único, autista ou não, todos nós estamos em constante neuroplasticidade. A gente, por exemplo, está fazendo muita sinapse aí, lendo muito, estudando muito sobre autismo, pessoal. Não é só para os nossos filhos, a gente também está se beneficiando. Desde já, eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês na live, foi muito legal. Foi muito agregador tudo aqui que vocês passaram. A Dani fez também aqui esse estudo, né? Trouxe pra gente aqui. Nossa, parabéns, Dani, pelo teu empenho, teu esforço. A Dani é fundamental aqui nesse projeto. A gente é mesmo uma dupla de 2 aqui. Não, eu tô ficando, pessoal, com essa sinapse aí de ter que fazer live com a Dani. Sim. Vou
borrifador de água, burrice, mão no braço até rostinho, banho de mangueira. A Fábio Psico, perfeito, isso mesmo, essas brincadeirinhas de aquelas pistolinhas de atirar na água, bexiguinha, vai criando aí umas coisinhas para ir dessensibilizando. Parabéns, meninas, Autismo Flor, querida Meia, nós que amamos vocês aqui, vocês são fera, Angélica, mãe de Tutu, imagina. A gente é fera, sabe o que, pessoal? Se mexerem com os nossos filhos, com os direitos deles. Aí a gente vira fera. Se as coisas não acontecerem, aí nós temos que virar fera mesmo, pessoal. Bom, muito obrigado mesmo a todos vocês. Um beijo especial. Um beijão para Dani, minha amigona, que parceira desse projeto, que agregou muito. Lucas Luati disse, posso dar uma sugestão? Diga, amiga, antes de nós encerrar. Queremos sim a sua sugestão. Ela ficou até o final hoje, ó. Vocês são maravilhosos, aprendendo muito, parabéns. Nath Souza, palmas. Psico Maria, coraçãozinho. Karina, coraçãozinho. Pensem numa live. Ah, nós temos essa na nossa lista. Uhul! A dica é top, vamos fazer já logo, porque está chegando a data, né? Ela falou uma live dica de férias. Eu já sei, aquela coisa de estruturar as férias. Sim, essa live aí vai ter que acontecer e já está aí na lista para breve. Já tem gente entrando nas férias, por isso que vocês já querem, nós podemos antecipar essa sim para a lista. Marido não chegou ainda, Cacá, diz ela. Ah, por isso que ela tá no celular. Mas então tá, perfeita sugestão de live. Beijo, meninas, então. Beijão, Dani. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, amiga. Eu que agradeço. 24 horas, então, aqui salvo e depois lá nos canais. Chamem a Dani no direct para pegar os outros conteúdos que vocês queriam. Eu passo para vocês. Tá? Beijo, com Deus. Viva a neuroplasticidade aí, que é sim a vida toda, pessoal. Mais uma eu vou trazer para vocês. Minha mãe tinha mal de Parkinson, que também é uma questão da parte neurológica. São outras áreas, né? É questão de dopamina, outras coisas que eu não vou me aprofundar, mas é cérebro, pessoal. Ela teve perdas, ela teve rigidez motor, então ela perdeu muitas habilidades, mas ela fazia física, ela era uma guerreira. E ela também voltou a fazer muitas coisas em muitos momentos ali super difíceis, pessoal. Onde o Parkinson assim, deu as caras assim, total. A gente nunca desistiu. Isso é uma coisa que eu me alegro muito em dizer. Até tenho que me cuidar para não chorar, que não me emocionar, mas é uma verdade. Eu queria ter feito mais pela minha mãe, mas eu tenho orgulho de dizer para vocês que até o último dia da vida dela, ela morreu, a gente acreditando que sempre a gente ia fazer alguma coisa para ela. É verdade, sabe? Desculpem. Quando eu lembro, assim, a guerreira que ela foi, e quando eu lembro o sorriso dela, assim, pra mim, que eu dizia, mãe, tá tudo bem, hoje não deu certo isso aqui, mas amanhã tu vai conseguir caminhar. A gente vai pegar um andador, a gente vai fazer assim. E realmente, sabe, muitas coisas ela conseguiu, assim, na vida dela. E isso eu levo pra mim, e sei que ela me ensinou isso pra trazer pra Alice. Nunca desistir, nunca, nunca. E eu ia no neuro, na consulta, o médico dizia, é assim mesmo. Vai piorando, não tem muito o que fazer. Tem sim, pessoal, tem o que fazer. Enquanto existe vida, tem cérebro. Enquanto também existe nós, a gente não deve desistir, tá bom, pessoal? Beijo, me emocionei um pouco, porque minha mãe é uma pessoa que mexe muito ainda comigo. Eu sempre vou lembrar dela com muito carinho, por essa lição que ela me deixou, por essa escola, que eu acho que ela me preparou muito para ser mãe da Alice. Tchau, pessoal. Boa noite, então. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, amiga. Um abraço. Beijo. Tchau.